Bom, pessoal, dando continuidade ao curso Estruturas de Concreto Armado 1, a nossa aula de hoje é concreto, material estrutural concreto, tá? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar dos seguintes tópicos aqui. Características e propriedades do concreto, concreto fresco, concreto endurecido, resistência, diagrama, tensão, deformação, módulo, elasticidade transversal e coeficiente de porção, fluência e deformação por temperatura. Então, como eu venho falando nessas aulas online, os vídeos são mais curtos, tá? Então, eu sempre procuro falar mais rápido e qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do curso, manda e-mail que a gente vai tirando as dúvidas aos poucos, tá bom? Então, primeira coisa, o concreto é obtido por meio de mistura adequada de cimento, agregado fino, agregado graúdo e água, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Eu acrescentaria aqui também o aditivo, porque basicamente hoje não se dá para fazer concreto sem aditivo, tá? Como ele colocou aqui embaixo, em algumas situações são incorporados produtos químicos ou outros componentes como microsílica, polímeros, etc. Tá? As adições têm a finalidade de melhorar algumas propriedades, como aumentar a trabalhabilidade, a resistência e retardar a velocidade de reações químicas que ocorrem no concreto. Tá? Então, hoje praticamente é imprescindível o uso de aditivo, a não ser que você vai fazer um concreto na sua casa, aquele concreto artesanal, que para coisas muito pequenas, tá? Mas para qualquer obra que nós temos hoje, basicamente se usa aditivo, tá? As diferentes características que o concreto deve apresentar para que se possa utilizá-lo dependem fundamentalmente do planejamento e dos cuidados na execução. Isso é um assunto importantíssimo, né? Primeira coisa, fazendo um gancho aqui com um projeto, né? A primeira coisa, o calculista, por exemplo, calculista não, porque eu não gosto muito desse termo, chama estrutureiro. O estrutureiro, ele tem que especificar no seu projeto a primeira coisa que é o FCK, que é a resistência do concreto à compressão característica, tá? E aí você pega o projeto e você vai passar essas informações lá para a sua concreteira. Eu falei, cara, eu preciso de um concreto de 25 MPa, tá? Eu preciso de um concreto de 30 MPa ou de 35, 40 MPa. E aí a sua concreteira, a usina que você contratou, vai ter que fazer o concreto da maneira que ele achar melhor e chegar nessa resistência, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que você tem. Levante, questione sempre e façam os seus ensaios de corpo de prova. Não confie só nos... não confie apenas no concreto, nas informações que vêm da concreteira. Eu já peguei vários casos onde a concreteira não fornece a UFCK correta, tá? Então, chegou o concreto na sua obra, faz rompimento, molda os corpos de prova, né? Espera lá, segue a norma e rompe o seu concreto, rompe o seu corpo de prova para comparar com o que você pediu, tá? É muito comum a concreteira passar concretos com FCK abaixo daquilo que você especificou, tá bom? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Então definir as propriedades desejadas do concreto, analisar e escolher os materiais existentes ou disponíveis, estabelecer metodologia para definir traço, equipamento, mistura, etc. Então tudo isso você tem que planejar na sua obra. Por exemplo, em Mossoró se tem muito o quê? Brita calcária, acho que eu falei isso na aula passada. Brita calcária, tá? Só que a brita calcária é uma brita mais frágil, uma brita que não dá muita resistência. Então se você quer fazer um concreto com FCK mais alto, 30, 35 MPa, né, tem que ser uma brita granítica, tá? Então, a brita calcária ainda se usa, mas não é muito boa, porque não obtém muita resistência, tá bom? E aí tem todos aqueles aspectos que você tem que ter atenção, como a metodologia, como é que você vai fazer seu traço, isso se você for fazer em loco, se você for produzir seu próprio concreto, se não, você deixa isso para a concreteira, tá? E lembrar de aspectos como adensamento e cura, tá? Então já um gancho com um projeto estrutural, porque hoje se vê muita armadura, tá? Porque as normas exigem que a gente coloque, na maioria das normas, coloque muita armadura e às vezes fica difícil de vibrar o concreto, tá? Então é um gancho com o concreto estrutural, com o projeto estrutural, vocês têm que ter muito cuidado
ao analisar um projeto de estrutura e verificar se aquilo ali é execuível ou não, tá bom? E aspectos como a cura também, tem que fazer cura do concreto. Se você não fizer a cura do concreto, molhar o concreto, você vai ter um concreto muito fissurado. E fissurando, o meu concreto perde resistência, tá bom? Bom, então há uma tendência dos projetistas em estabelecer a resistência à compressão do concreto como a única maneira que se tem de avaliar o concreto estrutural como um todo. Mas isso é um pouco incoerente, porque o concreto tem diversas propriedades. Então você precisa avaliar cada propriedade. Agora, há uma prática que é muito comum, é se utilizar a resistência à compressão como via de regra uma resistência que você está com 25 MPa, então o concreto está bom, traço está bom, tá? Mas você precisa também obter outros ensaios que seriam importantíssimos, tá? Nós vamos comentar daqui a pouco. Então essa prática revela uma falta de conhecimento sobre o material e uma impossibilidade de executar outros ensaios, tá? Porque, por exemplo, como é que eu vou saber a resistência do concreto à tração? Mas eu só preciso da resistência do meu concreto à compressão, porque o concreto a compressão é que eu preciso do meu concreto. Para a maioria dos casos, sim, tá? Mas você precisa também saber a sua resistência à tração, para questões de fissuração e outros aspectos, tá? Então, fazer um ensaio à tração seria interessante? Seria, mas não é viável financeiramente, tá? E indisponibilidade dos materiais, dos ensaios, desculpe, tá? Entrando aí no concreto fresco, basicamente nós temos algumas propriedades, como consistência, trabalhabilidade ou homogeneidade, tá? Mesmo depois de endurecido, é composto por elementos em todas as fases, como gás, líquidos, gel e sólidos, caracterizando-se um material heterogêneo, tá? Eu vou passar mais rápido, que são conceitos bem básicos. Então, o objetivo do preparo do concreto estrutural é obter um material predominantemente sólido, com grande resistência e poucos vazios. Então, muito cuidado com a preparação do concreto, com a execução em si do concreto, tá? Para não ter muito problema nisso. Lembrar do adensamento, lembrar da cura, tá? Então, adensamento, cura e pega, tá? Importantíssimos aí lembrar disso para não ter muitos problemas. Uma característica do concreto fresco é a consistência, que corresponde a maior ou menor capacidade de se deformar. Está relacionado ao processo de transporte, lançamento e adensamento. Concretos com maior consistência devem ser empregados com alta taxa de armadura. Então é por isso que você tem que fazer, por exemplo, aquele ensaio do slump. Vocês devem ter aprendido isso lá em materiais de construção, tá? Então, em obras de vários pavimentos e prédios, enfim, tem que se fazer o slump, tá? Enfim, e outros aspectos também, como o concreto, ele tem que ter uma consistência para que eu possa, por exemplo, transportar. Se eu exijo que meu concreto tenha 25 MPa ou 30 MPa, tá? E eu peço lá na minha concreteira, ele tem que vir fresco, permanecer fresco até a hora da minha concretagem. Já pensou se ele chega na minha obra já com aspecto já mais endurecido, né? Ele perde totalmente a sua finalidade. Então, tem que ter muito cuidado com essa propriedade do concreto fresco. Tá bom? Trabalhabilidade está ligado basicamente à maneira de efetuar seu adensamento. Um concreto com slump alto, em geral fácil de ser lançado e adensado e, portanto, considerado de boa trabalhabilidade. A utilização de concretos autoadensáveis. Tá bom? A homogeneidade está ligada à distribuição dos agregados graúdos. Quanto mais uniforme ou regulares, melhor será a qualidade do concreto, melhor acabamento, menos permeabilidade, melhor proteção às armaduras. Então fique atento à homogeneidade. Por isso que é importante fazer a granulometria do concreto, tá? Dosar bem os materiais. Cura essencial no concreto, né? A partir da hidratação do concreto, a água
existente na mistura tem a tendência de sair pelos poros do material e evaporar. Então, essa evaporação pode comprometer as reações de hidratação do cimento, fazendo com que o concreto sofra uma diminuição de volume. É por isso que a boa prática, vamos dizer assim, sugere que a gente faça a nossa concretagem sempre nos horários com temperaturas mais amenas, para que não haja uma variação de temperatura muito forte, né? E aí o meu concreto tenha perda de umidade, tá? E aí fissura. Perda de umidade muito brusca, e aí fissura, tá? Por isso que a gente recomenda, vai concretar? Vamos concretar no finalzinho da tarde, 4 horas, que o horário já está mais tranquilo para poder fazer isso. Tá bom, mas não necessariamente isso é uma regra, tá? E se a gente concreta já não existe isso, né? Obra é aquela coisa, e se está programado concretar uma hora, vai concretar, tá? Mas é importante que, se você tiver como escolher, procure sempre aí uns horários mais amenos. Então, as principais características de interesse são as mecânicas, destacando a compressão e tração. Ainda não foi possível estabelecer uma lei única para determinar a resistência dos materiais para todos os tipos de solicitações. E, mais uma vez, recorre-se à resistência do concreto à compressão para fazer isso. Massa específica. Isso é uma coisa que vocês vão usar muito durante esse curso e durante a vida de vocês, quem se interessar pela área de estruturas. Qual é o peso específico ou a massa específica do meu concreto? Tá? Veja, o concreto armado, ele está aqui em 2.500 kg por metro cúbico. Então, isso é a chave do cálculo. Por quê? Eu preciso calcular peso próprio. Como é que eu calculo o peso próprio do elemento de uma viga, de um pilar, de uma laje? Pela peso específico. Tá? Então fique atento a isso daí. Bom, classes de resistências, né? Isso aí eu tirei da norma. Então você vê que eu tenho concretos aí de 20 a 50 MPa, por exemplo. E aí, pessoal, já entrando um pouquinho aqui na nomenclatura, se vocês estão vendo aqui, ó, um Czinho C20 aqui, deixa eu riscar aqui, uma canetinha aqui, ó, tá? O C vai indicar aí justamente a classe de resistência do grupo, tá? E vai dizer, ó, a minha classe é classe 20, a classe 25, a classe 30. Então 20, 25 e 30 são aqui as minhas resistências características do concreto à compressão. Tá bom? E assim por diante. Dilatação térmica. Então, para efeito de análise estrutural, a dilatação térmica a gente considera 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Então, este valor combina com o valor do ar estrutural, e essa é uma das principais razões que o concreto armado funciona estruturalmente. Então, veja que eu falei na aula passada que o concreto é uma combinação quase perfeita, um casamento quase perfeito entre concreto e aço, porque eles combinam, porque eles têm comportamentos semelhantes. E uma das coisas é isso daqui, é a análise térmica. Eles têm coeficientes de dilatação térmica muito próximos. Então isso é bom. Tá? Se já pensou pegar dois materiais com dilatação térmica muito diferente um do outro, então quando um fosse solicitado por temperatura, né, haveria uma diferença de tensão muito ali, e aí poderia fissurar. Tá? Então isso é uma coisa importantíssima. Outro detalhe também, e aí vem a questão das juntas. Já viram falar nas juntas de dilatação? A junta de dilatação é justamente por conta disso. Tá? O concreto ele tende a se dilatar, isso vai gerando tensão. Então por isso que estruturas muito compridas, prédios muito compridos, eu tenho que separar o meu prédio para que não tenha problema de dilatação. Tá? A resistência à compressão, e aí você tem a norma, tá? Na norma você tem que prestar muita atenção nisso daí, ó, conforme a BNT 12142, lá embaixo aqui, ó. Norma 12142, tá?
Então os cilindros podem ter diâmetros de 10, 15, 20 centímetros, tem vários modelos aí. Isso o pessoal de materiais entende melhor, eles sabem direitinho como fazer o ensaio, como, é, qual a forma, as dimensões, tá? Isso está tudo na norma, tá? Se for cilíndrico, se for prismático, enfim. Isso aqui é uma prensa, tá? Vocês já devem ter rompido aí ou visto algum ensaio de rompimento do corpo de prova em algum lugar na vida de vocês, tá bom? Bom, e aí nós chegamos em um conceito importantíssimo que é a resistência à compressão. Então nós já sabemos que o concreto ele tem uma resistência muito boa à compressão, tá? E nós sabemos também que nós acrescentamos o aço para que esse conjunto, né, o concreto tem resistência à compressão e o aço resistência à tração. Então a gente vai estar sempre trabalhando com esse termo de resistência. Então um conceito importante é, por exemplo, esse FCJ, tá? Que é a resistência à compressão do corpo de prova no concreto na idade de J dias. Ou seja, eu fiz minha concretagem lá, separei os meus corpos de prova. Vou romper com 15 dias. Então é FC15, porque eu vou romper o meu corpo de prova com 15 dias. Eu vou romper meu corpo de prova com 28 dias. Então vai ser o FC28, porque eu vou pegar e vou romper o meu corpo de prova com 28 dias. Tá bom? Isso aqui é a carga de ruptura e isso aqui é a área do meu corpo de prova. Tá bom? Eu posso também estimar a minha resistência à compressão do concreto ao longo do tempo. Tá? Então, como é que eu posso saber daqui a tantos dias quanto é que vai ser a minha resistência à compressão do concreto? Tem uma formulazinha para estimar aqui, tá? Dependendo do tipo de cimento que você utiliza, CP3, CP4, CP1, CP2, CP5, tá? Aqui são as idades em dias, tá? E aqui a relação, por exemplo, se eu pegar aqui um CP4 ou um CP3, com 3 dias ele terá 46% da resistência a 28 dias, que é a nossa resistência de referência, tá? Com 7 dias, 68%. Isso aqui é para ter uma ideia, pessoal. Isso aqui não é uma coisa muito fechada, não. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quando é que eu devo tirar o meu escoramento? Né? Minha obra está toda escorada. Quando é que eu devo tirar meu escoramento? Tá? O ideal é que a minha estrutura suporte pelo menos até 70%. Aqui, ó, 70%, 68% dos 28 dias. Então, com 7 dias eu pensaria em tirar aí meu escoramento, por exemplo. Isso é muito relativo, isso depende de concreto para concreto, depende se tem aditivos ou não, mas isso aqui dá uma ideia, né, mais ou menos, da resistência. Então, realizar um certo número de ensaios de corpo de prova, resultados mais ou menos dispersos. Isso é muito complicado, porque você pega o mesmo concreto e você faz vários ensaios de corpo de prova. E aí eu tenho um concreto com 20 MPa, o outro saiu com 20,7 MPa, o outro saiu com 18,9 MPa. Então eu preciso encontrar uma resistência que, vamos dizer assim, que represente todos esses concretos que eu rompi. Tá? Então veja, eu peguei meu concreto, fiz vários corpos de prova e rompi. Tá? Então um concreto deu 20 MPa, o outro deu 20,2, o outro deu 19,4 e assim por diante. Então qual é que eu vou dizer, olha, qual é a resistência do meu concreto? Então eu preciso estabelecer esse conceito. E aí vem a ideia da resistência característica. É por isso que eu trabalho com o meu FCK, que é a resistência do concreto à compressão característica, porque ela vai representar um valor, tá, que nós vamos discutir daqui para frente, que vai tomar como referência. Tá? Então, essa resistência característica à compressão leva em conta a média aritmética dos diversos valores dos ensaios. Então, eu pego cada corpo de prova, cada valor que eu obtive em cada corpo de prova, e vou fazer a média desses corpos de prova. E existe também aqui um desvio padrão que tem que ser levado em consideração. Então,
qual é o conceito realmente de resistência característica à compressão? Tá? Então, imagine que eu tenha um concreto de 25 MPa. Se eu digo que meu concreto tem 25 MPa, é porque 95% dos corpos de prova que eu rompi deram acima de 25 MPa, ou 5% abaixo. Então, se eu disser que meu concreto tem 25 MPa, de resistência característica, atribuir 25 MPa, é porque 95% dos corpos de prova que eu rompi deram acima de 25 MPa ou 5% abaixo, tá bom? Beleza, então é feito aqui ó, uma distribuição normal, tá? Então FCK, ó, 95% acima e 5% abaixo. Então para eu chegar nisso daqui, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, que FCK é igual a FCM, que multiplica 1 menos 1,645 vezes o desvio padrão, tá certo? Esse desvio padrão ele é obtido dessa maneira aqui, tá? Eu vou pegar todos os corpos de prova, o valor do F da resistência à compressão do determinado corpo de prova menos a média de todos os corpos de prova, tá? E assim por diante, tá bom? Beleza, seguimos em frente. Outro conceito importante é o conceito de FCD, que é a resistência do meu concreto de cálculo de projeto, né? Quando eu pego aqui ó, o FCD, esse Dzinho aqui quer dizer design em inglês. Design é projeto, tá? Então, o meu FCD, ou seja, a resistência à compressão de cálculo, é a resistência do meu concreto à compressão característica dividido por um gama, que é um fatorzinho aqui que vai reduzir a minha resistência. Então, veja que a nossa norma é muito conservadora, porque eu vou pegar um FCK e ainda vou dividir a minha resistência, tá? Bom, aqui são outras formas que eu posso utilizar para, se você quiser obter aqui um FCD numa data J inferior a 28 dias, eu posso utilizar essa forma aqui embaixo, tá bom? Outro detalhe também é a resistência do concreto à tração, como eu falei, muito importante, tá? Então a gente sabe que o concreto resiste mal à tração, a gente sabe que geralmente não se conta com a ajuda dessa resistência, ela pode ser relacionada com a capacidade da peça. Então a resistência característica à tração está extremamente relacionada com, por exemplo, a fissuração. E a gente acaba desprezando isso. Porque a resistência do concreto à tração é pequena, mas em alguns casos ela é extremamente importante, tá? Existe um termo bem interessante, só fazendo um gancho aqui, que se chama tension stiffening. O tension stiffening é a contribuição do concreto íntegro entre fissuras, ou seja, a contribuição do concreto tracionado para a rigidez da peça. Isso em vários modelos se utiliza e se considera isso, tá? Então nós não podemos, lógico, para efeito de alguns cálculos a gente vai desprezando aí a resistência característica à tração, mas ela existe e em alguns casos ela é muito importante. Tá? Então temos alguns ensaios para medir essa resistência à tração. Tá? Então nós temos aí o flexotração, temos o compressão diametral e a tração direta aqui. Tá? Então veja como é que eu vou fazer. Você já rompeu corpo de prova hoje, né? O pessoal já acha difícil romper os corpos de prova. Imagine fazer um ensaio desse daqui de 4 pontos, como esse caso aqui, só para avaliar a resistência à tração do concreto. Né? Fica inviável financeiramente. Bom, e aí ele faz uma relação de ensaio para ensaio, né, mostrando as resistências de cada um, e lembrando para vocês que o ensaio de compressão diametral, que é esse aqui do meio, ele foi padronizado por um brasileiro, por um engenheiro brasileiro muito famoso que se chama Louro Carneiro. Então esse ensaio passou a ser chamado ensaio Louro Carneiro. Tá?
Então ele faz essas relações aqui. Ah, mas eu não quero fazer ensaio de resistência e tração do concreto, mas eu queria estimar a minha resistência do concreto à tração. Então eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar essas formas da norma, que eu tenho aqui, ó, um valor inferior e um valor superior para a minha resistência do concreto à tração característica. Veja que eu estou trabalhando com FCTK, resistência do concreto à tração característica inferior. Então, essa resistência à tração do concreto à tração característica inferior, ela é 0,7 de FCTM. Quem é FCTM? É a resistência do meu concreto à tração médio. Tá? Esse FCTM, ele varia do concreto. Se for até 50 MPa, é dado por essa forma. Se for acima de 55 MPa, é dado por isso daqui. Tá? Outro ponto importantíssimo, tá, é o diagrama tensão-deformação do concreto. Tá? Então mostra as relações aí entre tensões e deformações específicas. É obtido a partir dos ensaios de corpo de prova com carga com pressão centrada e apresenta aqui um final meio parabólico. Tá? Então a gente vai discutir isso mais à frente. Então, daquele gráfico você pode obter módulo tangente, módulo de deformação inicial, módulo secante. Tá? Para cada isso, para algumas verificações, eu vou trabalhar com módulo secante. Tá? Para efeito de projeto, geralmente a gente trabalha com módulo secante. Para outros, a gente trabalha com módulo tangente. Então, todos esses valores estão no slide aqui anterior. Tangente, inicial, secante. Tá? Então, e é isso. Tá? Para eu obter, mantendo aí a lei de Hooke, né, eu posso também calcular o módulo para a parte linear do gráfico, lá no início, antes do bem aqui no iníciozinho, né, antes do concreto fissurar, tá? Mantém a lei de Hooke, eu posso usar essa formulazinha aqui. Bom, então é aquilo que eu falei. Quando é que eu utilizo o módulo de deformação inicial? Para análises locais, para ensaio, tá? Para o secante, que é ele que pega 2 pontos, análise elástica de projeto, determinação de esforços solicitantes, tá? Os limites de serviço e assim por diante. E aí tem toda a formulaçãozinha para o cálculo dos módulos, ó, da norma. Tá? O inicial, eu vou pegar um ΑE, multiplicar por 5.600 raiz de FCK. O FCK ele vai de 20 a 50 MPa. Se o meu concreto tiver um MPa maior, eu vou utilizar essa outra fórmulazinha aqui. Esse fator ΑE depende do meu agregado. Estou trabalhando com a brita granítica, então eu vou trabalhar aqui, ó, com 1. Vou trabalhar com minha brita calcária, então eu vou passar aqui com 0,9. Tá? Para eu pegar o secante, eu vou reduzir um pouco o meu módulo inicial por esse coeficiente ΑI aqui, ó. Então esse ΑI é só colocar nessa forma aqui, 0,8 mais 0,2, que multiplica FCK, isso aqui em MPa, dividido por 80. Se esse valor aqui der maior do que 1, você utiliza 1. Tá? A nossa norma, ela já traz aqui vários valores, se você não quiser fazer conta. Se você estiver considerando aqui, ó, o agregado granítico, você pode utilizar esses valores da tabela aqui. Tá? Eu quero um concreto, meu concreto é 35 MPa. Então, aqui eu já tenho todos os meus valores aqui, tá? De módulo inicial e de módulo secante. Tá? Mas eu quero calcular o meu módulo numa idade inferior a 28 dias. Como é que eu faço? Aí nós temos essas outras formulazinhas aqui. Só entrar com a resistência do concreto naquele determinado dia, tá? E fazer essas continhas aí. Tá bom? Bom, ainda falando sobre o diagrama tensão-deformação, quando eu estou no estado limite último, né, que é aquele onde é a perda da capacidade resistente da peça, nós podemos trabalhar com o diagrama idealizado. Nós vimos que o diagrama é parábola, retângulo, mas aí a norma permite que você faça algumas simplificações. Tá?
Então aquela parábola retângulo, ele faz aquela parábola, né, aliás, ele fica esse diagrama idealizado que é um parábola retângulo, esse trecho linear aqui, tá? E aí ele trabalha com dois valores, ó. Eu pego o FCK e sempre que eu vou fazer as minhas contas, eu vou trabalhar com esses valores aqui, ó, 0,85 de FCD. Então vocês vejam, pessoal, que a nossa norma é muito conservadora, porque eu pego o meu FCK, eu divido por um coeficiente que já reduz, né? Quando eu pego o meu FCK e divido por um coeficiente, eu tenho o quê? O FCD aqui, ó. E eu pego o meu FCD e ainda multiplico por isso aqui. E vocês vão ver nas próximas aulas que as minhas ações, as ações que estão atuando na minha estrutura, elas vão ser majoradas, tá? Então, eu estou majorando a minha solicitação e estou reduzindo a minha carga, tá bom? Se eu quiser calcular a tensão em qualquer ponto aqui, basta que eu entre com a minha deformação aqui no concreto, tá bom? Beleza. Aqui são as maneiras que eu tenho de calcular, tá? Outro aspecto também muito importante é o que se chama de efeito Rush. É por isso que a gente coloca aquele 0,85 lá. Por duas coisas. Primeiro porque a nossa estrutura na vida real ela vai estar solicitada durante muito tempo. E no ensaio a aplicação da carga é muito rápida, tá? Então isso muda um pouco a distribuição de tensão no concreto. Então eu trabalho aí com 0,85 que é para reduzir mais ainda, tá? Isso é um dos fatores, tá? Então o fator 0,85 funciona como fator corretivo, dado que a resistência de cálculo FCD é determinada por meio de ensaios de corpo de prova cilíndricos submetidos à compressão e que tem a duração em torno de 2, 3 ou 4 minutos. Então veja que a aplicação da carga é muito rápida, 2, 3, 4 minutos já encerra o ensaio, tá? Enquanto a minha estrutura durante toda a vida útil, né, ela vai estar sendo carregada, vamos dizer assim. Para o concreto a tração, veja que para o concreto a compressão é aquele diagrama parábola retângulo. Para o meu concreto a tração, a norma utiliza aí o bilinear, com esses dois trechos aí. Então lembrando o seguinte, que nós temos aí FCTK e tem um FCTK 09 de FCTK. Então ele pega dois trechos aí para fazer esse processo. Outro conceito, pessoal, é o módulo de elasticidade transversal e coeficiente de Poisson, tá? Que também, em alguns casos, é importante que a gente utilize esse módulo de deformação transversal, né? E o coeficiente de Poisson. Mais na frente nós vamos trabalhar mais sobre isso e vamos falar um pouquinho mais de cada um. Outra coisa, detalhe importantíssimo, fluência. O que é fluência? Deformação lenta do concreto, tá? Então se eu tenho a minha viga lá, por exemplo, submetida a um determinado carregamento, ela vai deformar, tá? Agora, vamos supor que eu concretei a minha viga, esperei 28 dias, meu concreto já está com a resistência adequada, eu tiro o meu escoramento. O que ela vai fazer? Ela vai deformar. Aquilo ali é a deformação imediata. É a partir do momento em que eu tiro o meu escoramento, a minha peça vai deformar. Só que essa deformação, ela não para, ela vai deformar ao longo de toda a sua vida útil, tá? O que nós precisamos fazer é que nós precisamos reduzir essa deformação para que quando chegue lá no final da vida útil, essa deformação ela esteja um pouco estabilizada, tá? Ela vai estar sempre aumentando, mas aumentando um pouquinho, tá? Isso não vai ter problema na minha estrutura. Então a fluência é uma coisa que existe e que tem que ser considerada no cálculo estrutural, tá? Então, ao ser aplicada uma força no concreto, ocorre deformação imediata com a acomodação dos cristais. Essa acomodação diminui o diâmetro dos capilares e aumenta a pressão na água capilar, favorecendo o fluxo de direção à superfície, tá? Então, a água vai para a superfície. Tanto a diminuição do diâmetro dos capilares quanto o acréscimo de fluxo aumenta a tensão superficial nos capilares, provocando a fluência, provocando essa deformação, tá? Aí existem vários tipos de fluência. Nós já falamos um pouquinho sobre deformação por temperatura. As estruturas tendem a deformar, e aí o que é que você precisa? Limitar isso, tá? Esse tem que controlar essas tensões que são geradas durante a deformação. Os meus prédios são muito compridos? Limita o comprimento do prédio, faz uma junta, separa uma estrutura da outra para que o painel de laje, por exemplo, seja menor.
tá? É isso que eu falei, né? Se você tem um prédio muito comprido, então você separa, você faz uma estrutura aqui e você faz uma outra estrutura aqui, uma de cada lado, e aqui no meio você separa, tá? Coloca o material deformável aqui entre uma estrutura e outra, tá? 3 centímetros aí, por exemplo, já é suficiente. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Essa aula veio que eu estou falando mais rápido e tudo, porque é a nossa... agora daqui, esse período suplementar vai ter que ser assim, tá? Eu sinto muito a falta da interação de vocês, para que as aulas fiquem mais dinâmicas e tal. Mas segue o baile e vamos em frente, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre material estrutural aço. Grande abraço.